Olá, boa tarde para vocês. Então, eu venho agora, Acabei o meu expediente no consultório e a pedido de algumas mães de um grupo que eu faço parte, elas que decidiram o tema de hoje. E elas queriam que eu falasse um pouquinho sobre a socialização dentro do autismo. Antes eu queria agradecer, as visualizações, os comentários, as curtidas, Muita gente tem dado feedback positivo sobre os vídeos, Eu não sou aquela pessoa que manja das edições, daqueles truques, é uma passagem de informação, Então, eu não sou youtuber, gente. Eu quero dividir mesmo um pouquinho aquele pouquinho que eu sei que eu já vivi. Então, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, pela atenção que vocês têm me dado. Eu sei que às vezes separar 15 minutos do dia com um filho especial é osso, então muito obrigado pelo esforço, E vamos falar de socialização, Que socialização é a parte mais difícil do autismo. Então, seja ele leve, seja ele grave, a socialização sempre será o processo mais difícil, porque o autismo, não importa o grau, é um transtorno social, Então a gente pode ter inteligência acima da média, nós podemos ter linguagem acima da média, mas sempre teremos problemas sociais, gafes sociais. Então nós vamos ver problemas na socialização, desde bebê, Porque a socialização esbarra na comunicação, ou vice-versa. Então, como eu já falei em alguns vídeos, são crianças que têm dificuldade na comunicação, têm dificuldade na troca de olhar às vezes. Então, tem mães que dizem que desde o primeiro mês já sentiam que tinha algo estranho, porque era um bebê que não olhava para elas, que em cada mamada era um olhar perdido, como se fosse de uma criança cega. Muitas mães acham, quando tem um autista bebê que não fixa os olhos, que o filho é cego, porque é um olhar perdido, um olhar sem brilho, não tem esse contato, e isso é o que primeiramente acaba com a socialização, porque você precisa olhar para as pessoas, para eu prestar atenção no que você está falando, para eu entender uma ordem, para eu poder me expressar corretamente, para eu poder me comunicar perfeitamente. Tudo começa no contato visual, Vocês podem perceber que pessoas até que não são autistas, mas têm uma dificuldade em olhar nos olhos, têm dificuldade social. E aí, por volta dos 6 meses do primeiro ano, a questão da falta de contato visual interfere imediatamente na fala, porque como que eu vou saber que horas eu falo se eu não estou prestando atenção? As pessoas acham que é só uma questão motora, de apraxia, ou então uma questão da pragmática, e só que o contato visual também interfere. Não sei quantos de vocês já fizeram aula de inglês, mas tentam ou fazem. Então, assim, se você ainda faz aula de inglês, tenta aprender inglês de costas. Isso porque você não tem distúrbio de linguagem, mas tenta aprender de costas, por exemplo. Ok, o professor vai achar você mal educado, mas você não vai perceber em que momento se faz, como é a pronúncia olhando, porque tudo você aprende auditivamente, mas também tem a questão do ver. Então, como é que eu peço alguma coisa? Como é que eu me coloco quando eu quero alguma coisa? Qual a expressão do rosto correta para pedir alguma coisa? Tem uma questão no diagnóstico, principalmente dos Asperger, porque eles são especialistas em se comportar de uma forma completamente avessa à situação. Então, vai te contar uma desgraça rindo, ou então vão dizer, nossa, eu estou muito feliz. Tipo, você não vai acreditar nele. Mas às vezes ele realmente está, porque ele não percebe, não viu. Porque a grande parte do que a gente aprende vendo. Então, o contato visual é imprescindível para a socialização. A segunda parte da socialização é a linguagem, Então, a linguagem que esbarra diretamente na comunicação.
porque tanto aquilo que eu entendo quanto aquilo que eu expresso vão me ajudar a me socializar. Ah, Diego, mas os surdos, né? Não existe surdo-mudo, né? A Mari, que deve estar assistindo esse vídeo, se eu falar surdo-mudo, ela vai me mandar uma mensagem privada cheia de malcriações. Então, um surdo que não fala, ele se comunica, porque ele entende, ele tem linguagem. Então, para ele se socializar, né? Ele pode, assim, a princípio ele pode usar libras e tal, mas ele, mesmo que não for libras, ou até você mesmo que fala e vai para um outro país, você se vira. Você se vira porque você tem linguagem não verbal, né? E um copo aqui é um copo no Japão. Então você... a pessoa... Então vocês se entendem. O autismo tem essa dificuldade na linguagem. E às vezes eles têm a linguagem, eles falam, mas não se comunicam. Então, muito comum você ver a mãe falar: ah, Diego, meu filho é muito independente. Ele sobe, ele pega 3 anos. Ele pega a cadeira, ele arrasta até o armário, ele sobe, ele abre o armário, pega o leite, pega o Nescau, faz uma sujeirada e faz sozinho. Eu deixo, porque ele tem que ser independente. Na verdade, ele não está sendo independente, isso é falha social. Ele prefere pegar uma cadeira com risco de cair e, entre outros perigos, a pedir. Então, uma coisa que a gente precisa sempre estimular neles é a questão da independência? Mas nós precisamos ensiná-los a pedir ajuda. Tem criança com autismo que só pede ajuda em último caso, e às vezes ela já se estressou, já teve um episódio de desregulação, ou então já agrediu alguém, para no fim ela pegar a mãozinha da pessoa e levar para onde ela quer, para no fim ela poder apontar, para no fim ela poder dizer aquilo que ela quer, né? É muito comum também que as mães falem: ah, meu filho só se comunica no sufoco, porque ele não entendeu que pedindo ele consegue naquela hora. Então a gente precisa ensiná-los a pedir. Nós precisamos ensiná-los a função da comunicação, a pragmática, o uso daquilo que eu aprendo, o uso daquilo que eu sei, o uso daquele vocabulário. Então, às vezes, você vai fazer o ADL, que é uma avaliação de linguagem, a compreensão da criança lá até próximo da idade. Só que quando você vai fazer a avaliação da expressiva, da metade da idade da criança, porque ela tem, às vezes, um grande vocabulário que ela não consegue colocar para fora. A dificuldade social dela é tão grande, mas tão grande, que ela precisa de ajuda, ela não consegue manifestar aquilo, né, que ela tem dentro dela. Depois da linguagem, o social propriamente dito, porque muitas crianças com autismo, elas não precisam necessariamente ter um atraso cognitivo, não precisam ter necessariamente um atraso na linguagem, mas uma dificuldade social tem que ter, senão não é autista. É qualquer outra coisa, uma outra síndrome, mas não é autista. E aí, quando elas chegam com as outras crianças, outras questões externas também podem atrapalhar, como, por exemplo, o distúrbio sensorial. Então, a criança que na escola, o burburinho irrita ela, o som da quadra irrita ela. Então, a gente precisa também verificar junto à professora ou quem está ali com a criança, né, quando que ocorre o estresse na escola, quando ocorre o estresse na igreja, em que momento, porque a gente precisa minimizar o máximo e trabalhar as questões sensoriais da criança para que a criança possa se socializar também. E sempre colocar ela com outras crianças. No início pode ser um caos, no início ele pode querer fugir, no início ela pode se isolar, mas eles só vão aprender convivendo. É uma coisa que eu sempre falo com os pais, principalmente dos Aspergers. Não adianta fazer atendimento individual todo o tempo. Existem questões centrais que precisam ser estimuladas individualmente. Mas tem questões que você precisa de uma outra criança. Porque o Asperger, ele tem uma questão com o adulto. Ele sabe que o adulto vai facilitar para ele. Agora, quando você está ali com uma outra criança e a criança exprime opiniões, a criança discute o assunto, a criança tenta convencer, eles não conseguem. Porque não tem um argumento para isso, mas essa troca é extremamente cansativa. Então fica mais fácil se isolar.
né? Porque se eles não exercem controle, né? Porque das duas, uma, ou eles se isolam ou são aqueles que querem que sejam feitos da vontade deles. Se eles não exprimem, se eles não exercem controle social, eles acabam se isolando. E às vezes precisa ter sempre um adulto ali mediando as situações para que possam ajudar eles. E assim, mesmo que você tenha como pai, como professor, como terapeuta, tenha que mediar de início, sempre deixe eles com outras crianças do mesmo desenvolvimento, do mesmo naipe, crianças que têm um desenvolvimento, têm um comportamento mais regulado, quando o seu é um pouquinho mais desregulado, para que eles possam aprender a conviver. Ou até quando a criança não tem autismo leve, ou até um autismo mais severo, porque a melhor mediação que existe é a outra criança. Porque a gente tem preconceito, a criança não tem. Preconceito é algo construído, então os melhores mediadores são os amiguinhos da sala. Então, se a tia da escola, né, souber trabalhar isso, as crianças mesmo tomam conta, as crianças mesmo defendem, as crianças mesmo tentam ajudar. Então, assim, sempre eles precisam aprender desde pequeno que o outro está ali para ajudar também. O outro pode ter as suas dificuldades de se fazer entendido, de me entender, mas ele está ali para me ajudar, está ali para brincar comigo, está ali para poder me tocar, para poder tocar esse outro, para que eu possa brincar com ele. E então, às vezes, a gente cai no erro de isolar. Não, eu quero que meu filho seja atendido sozinho, eu quero que meu filho fique sempre sozinho, mas assim, sozinho ele já vai ser a preferência dele. Você pode até falar assim, não, Diego, meu filho adora as outras crianças. Beleza, tem autista que gosta mesmo, que é carinhoso, que olha nos olhos, mas em alguma coisa ele vai falhar socialmente. Em alguma coisa ele vai ter um déficit, seja na ausência de malícia, seja na repetição, nas fixações, de querer falar só com quem fala aquilo que ele gosta. Por isso que é muito rico quando você tem um atendimento com algum terapeuta, entrar uma outra criança. Às vezes parece aquela coisa assim de, não, o terapeuta quer ganhar dinheiro em cima do meu horário, né? Mas não, isso pode ser extremamente bom para o seu filho. Eu tinha um grupo de Asperger, eu atendia cerca de 6 Asperger num grupo só. Nossa, eles evoluíram muito, porque eles aprenderam a respeitar a vez do outro de falar, a se interessar pelo assunto do outro, a opinar sobre o assunto do outro, a dividir segredo com o outro, a suportar, a dar apoio, a acolher. Então, como que você ensina isso sozinho? Não tem como. E aí, como você quer que, por exemplo, seu filho vá a um shopping? Como você quer que seu filho vá a uma festinha? Se você não trabalha isso com ele, você não vai aonde estão pessoas. Então, assim, começa, meu filho se desregula. Avisa para a pessoa da festa que você vai passar lá 5 minutos. Na próxima festa você tenta 8, na próxima festa você tenta 10. Tenta ir num supermercado, não no aniversário Guanabara, né, gente? Mas assim, tenta ir num supermercado, num mercadinho, sabe? Num horário que não esteja tão cheio, depois num horário mais cheio, porque a criança precisa se acostumar. Então começa aos poucos. Não vai, hoje eu vou 5 minutos, amanhã eu vou no aniversário Guanabara ficar 10. Ele não vai ficar. Acho que nem eu ficaria. Quem dirá uma criança com déficit social. Então, trabalhem isso aos poucos. Levem para você com brinquedo, coisas que regulam a criança, seja uma coisa de comer, seja um brinquedinho, seja um material sensorial, né? Coisas que permitam a criança estar ali sem sofrer, né? Ou se ela já demonstrar nervosismo, ela consiga segurar a ondinha dela, né? Então é isso. Eu não sei se eu falei muito, eu tentei falar de um pouquinho de socialização de vários jeitos. Espero que tenha ajudado vocês. Por favor, façam sugestões de outros temas. Continuem comentando, continuem compartilhando, continuem seguindo o canal, se inscrevam para vocês receberem outros
a notificação dos próximos vídeos. Coloquem as suas dúvidas. Diego, isso não ficou muito claro, que eu vou tentar falar, porque assim, gente, eu falo na hora. Porque como um bom TDAH, seguir script é meio difícil, né? E rapidinho, qualquer coisa dá 15 minutos já de vídeo. Nossa! Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por sempre vir, por sempre prestigiarem. Espero que isso ajude mais uma vez vocês, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.